gostaria de agradecer primeiro aqueles que estão nos ajudando nessa luta, nessa campanha que se inicia. A intenção desses vídeos é mostrar um pouquinho, contar um pouquinho a história de quem é o Alessander Capalbo, o padre Alessander, aquele que esteve por 9 anos como padre no Paranoá e 12 anos servindo como padre aqui na Arquidiocese de Brasília. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Jaboticabal, próxima de Ribeirão Preto. Sou o mais velho de 3 irmãos, eu que fui ordenado padre, o meu irmão que mora em São Paulo, na capital, que é advogado, e uma irmã, a mais nova, que é bióloga, que mora com a minha mãe. Meu pai já é falecido, faleceu em 2011, logo depois... Vamos começar. Não, né? Meu pai é falecido, faleceu no ano de 2001, logo depois, 2 meses depois que eu fui ordenado sacerdote aqui em Brasília, com uma leucemia mieloide aguda, que foram 2 meses praticamente de vida, de luta, e não aguentou a ocorrência da leucemia. Eu vim para Brasília no ano de 93 e vim com esse desejo profundo no coração de ser sacerdote. Gostaria de dizer uma coisa que eu tenho muito no coração e defendo isso, que não existe para o cristão o acaso, o por acaso. Não, existe aquilo que é a vontade de Deus, e Deus é aquele que encaminha a nossa vida pelos caminhos que Ele nos indica. Então eu senti no coração, quando criança, o fato de ser padre, desejo de ser sacerdote, e vim a Brasília, entrei no seminário missionário, que é um seminário que está presente aqui na Arquidiocese de Brasília e em vários outros países do mundo todo, e que tem a missão do padre de estar disponível aí a qualquer parte, a qualquer lugar do mundo, evangelizar onde não tem a presença da igreja, onde a presença da igreja é muito pequena. Então cheguei no ano de 93, vim ao seminário, estudei, fiz a licenciatura em filosofia, a teologia, e depois no dia 2 de dezembro, como eu disse, eu fui ordenado padre. Nesse intervalo entre a filosofia e a teologia, estive em missão na periferia, podemos assim dizer, da grande São Paulo, diocese e igrejas que estão em volta da cidade de São Paulo, muito carente, Campo Limpo, Osasco, Guarulhos, em vários lugares ali evangelizando antes de ser ordenado padre. No 2 de dezembro de 2000, eu fui ordenado padre aqui para a Arquidiocese de Brasília, com a intenção, com a missão já do então cardeal emérito de Brasília, Dom José Freire Falcão, de eu poder estar como formador no seminário e terminar ou fazer o mestrado em Roma. Então eu fui de férias, logo depois da ordenação foi quando descobrimos a doença do meu pai, essa doença que, como eu disse já no início, que foram 2 meses praticamente de vida, foi muito sofrido, muito duro. Meu pai faleceu com 49 anos e eu me lembro muito claro as palavras dele quando ele chegou aqui para a minha ordenação em 2000. Depois da ordenação ele me disse, sem saber ainda que estava com a doença e nem nós da família, que ele já podia morrer feliz porque ele tinha visto o filho dele ser ordenado sacerdote. Meu desejo como padre era, sem dúvida nenhuma, estudar, poder fazer o mestrado, como eu sempre quis, em ética e moral em Roma, e exercer meu ministério dando aula como professor, do qual eu estive por 5 anos como professor, dando aula de teologia. No 2002 eu fui enviado para Roma para estudar, e no 2004 eu fui colocado por então, hoje cardeal Dom João Braz de Avis, como administrador paroquial do Paranoá por 4 meses. A minha história com o Paranoá e com essa região começa por um mandato do bispo para substituir o antigo padre que estava no Paranoá, que tinha uma licença médica, por 4 meses para atender o povo do Paranoá. Confesso para vocês que quando cheguei, sempre escutei falar muito do Paranoá, da violência, de tantas coisas, porém cheguei com esse desejo profundo, vendo a realidade do Paranoá, vi
uma realidade muito concreta que me deixou muito pensativo. Primeiro, a não existência da igreja como templo. Nós tínhamos um salão construído há anos, a construção da paróquia estava praticamente, podemos dizer, abandonada, porque construiu uma parede em 2, 3, 4 meses, estava parada, sentia o desânimo das pessoas, do povo, porque não conseguiam levar a obra da igreja adiante, e eu nesses 4 meses, como tinha sido enviado para cá, para substituir esse padre, falei, olha, são 4 meses, mas que eu posso colaborar um pouquinho com essa obra e ajudar na construção desse templo. Passados 3 meses como padre aqui no Paranoá, eu recebo a notícia do arcebispo de Brasília, Dom João, que hoje é cardeal, que eu não voltaria mais para Roma estudar, mas que a missão seria o Paranoá. No início foi uma luta grande, porque eu tinha um desejo muito grande de continuar os estudos em ética e moral, mas como eu aprendi no seminário que a obediência salva, eu senti que essa palavra do bispo nesse momento era a vontade de Deus para a minha vida, de continuar no Paranoá, dando aula no seminário, como eu fiz durante 5 anos, saindo do Paranoá, indo dar aula no seminário para os seminaristas. E aí, quando eu recebi esse desejo, esse pedido do bispo de continuar, eu senti no coração que Deus me colocava uma missão, de fazer com que a igreja do Paranoá crescesse. E crescesse de uma forma não física somente, estrutural, de construção de igreja, de capelas, não, mas que crescesse com o povo de Deus, que o povo de Deus pudesse ser ainda mais grande, mais forte. E não medi esforços com os padres que estavam junto comigo, com a família em missão, que sempre me ajudou. Começamos atrás de empresários e tantas coisas. E com a graça de Deus, no ano de 2008, nós conseguimos inaugurar e consagrar a igreja do Paranoá, a paróquia Santa Maria dos Pobres. Aqueles que me acompanharam sabem que a construção foi muito difícil, porque a igreja tinha uma estrutura grande e cara. Eu falo grande e cara porque as pessoas quando falam de construção de igreja, principalmente na nossa região, Paranoá, Itapuã, estrutural, pensa que a gente tem que fazer um barracão. E eu sempre pensei de não construir um barracão. Eu acredito que a beleza salva, que o bonito faz as pessoas se sentirem importantes, e eu quando tomei essa missão, queria construir uma igreja digna, bonita, para que fosse o cartão postal do Paranoá e que fosse o cartão postal de Brasília. Tanto é assim que eu me lembro das palavras de Dom João, o meu antigo bispo, que dizia: essa igreja do Paranoá que foi construída é uma das igrejas mais bonitas que nós temos no Distrito Federal. Basta conhecer, aqueles que estão me vendo que não são do Paranoá, que nunca estiveram aqui, em conhecer a paróquia Santa Maria dos Pobres. Uma igreja construída nos moldes, podemos dizer, do Concílio Vaticano II, de um concílio, do encontro que teve dos bispos no ano de 62 a 64, onde o concílio pede que a igreja não seja mais construída em forma de batalhão, essas igrejas antigas que nós vemos, mas que seja construída em forma de corpo, ao redor do altar, onde todos participam desse grande banquete. Então, no ano de 2008, o meu coração e o coração desse povo do Paranoá e Itapuã ficou cheio de júbilo, de alegria, porque nós vimos tivemos um momento de concretização de um projeto, ou de um ideal, ou de um desejo que o povo do Paranoá tinha, de ter a sua igreja. Como eu dizia, uma igreja digna, uma igreja onde nós não medimos esforços com sino, com carpete, com mármore, com granito. E alguém pode estar me vendo e falar: mas precisava de tudo isso? Eu digo sim, porque para Deus sempre tem que ser o melhor. E essa construção, eu digo para vocês que foi, ao longo de todos esses anos, de 2004 até 2008, momentos de muita angústia e sofrimento, porque procurar
benfeitores fora, pessoas que pudessem nos ajudar, pessoas que pudessem entender o nosso projeto de evangelização. E esse projeto nós vimos estampado dentro da realização da nossa cidade, porque nós vimos as pessoas voltando à igreja, pessoas que retornaram, e nós começamos a ver que a comunidade paroquial, assim chamada, o povo de Deus que se encontra no Paranoá, tornou e se formou através de um corpo, de um povo grande. Eu me lembro e gosto de dizer, apesar de algumas críticas, eu cheguei aqui, nós tínhamos 500, 600 mil pessoas que participavam das missas. Quando eu deixei o ministério em 2011, na paróquia e nas capelas iam em torno de 10, 12 mil pessoas nas missas. Por quê? Porque as pessoas viram, sentiam essa firmeza como pastor do qual eu tinha sido nomeado a estar aqui. O tempo da construção não foi só um momento de procurar benfeitores, mas também foi um momento de estreitar laços. E aí eu digo que Deus tocou no meu coração e eu aprendi a amar essa região. Amar por quê? Porque é uma cidade, como todos sabem, Paranoá é uma cidade de 1,5 km por 1 km, uma cidade pequena, mas que condensa um número muito grande de pessoas, porém, que é muito parecida com a minha cidade, onde eu nasci, no interior de São Paulo, onde todos conhecem a vida e tudo mais. Então, eu aprendi a criar amor pelas pessoas e nós tivemos essa relação de amor de ambas as partes, o carinho que as pessoas tomaram por mim. Por quê? Pois porque Deus me concedeu uma liderança dentro da cidade, no qual era vista não só pela Igreja Católica, mas por todas as instituições aqui da cidade, no qual nós tínhamos uma palavra para dar, no qual tinha uma palavra que era escutada aqui dentro. Eu me lembro que quantas vezes situações concretas que nós passávamos de violência e tudo mais, eu escrevia ao governador, eu ia até o governador, eu ia até o deputado e a palavra era escutada e nós tínhamos uma resposta. Então foi um tempo de trabalho e eu termino esse primeiro vídeo contando esse primeiro momento desse jovem que sou eu, que cheguei aqui com apenas completado 18 anos em Brasília, sem conhecer, nunca tinha saído do estado de São Paulo. Brasília foi a primeira cidade que eu conheci fora do estado de São Paulo. Cheguei aqui com muitos medos, com a visão muito pequena do que era a vida, porque vinha de uma cidade interiorana. E de 93 até 2000, Deus foi abrindo esse horizonte, de ver que a minha vida era muito mais que o interior de São Paulo, que Jaboticabal, que a minha vida tinha uma amplitude maior, que era servir aqui na igreja em Brasília, com as minhas debilidades, com a minha situação de precariedade, mas me colocar a serviço. Então, eu cheguei aqui no Paranoá em 2004 e deixei o Paranoá em agosto de 2011, quando eu, de um momento que tive de reflexão na minha vida, que eu quero contar nesse segundo vídeo que nós vamos passar depois, o porquê o padre Alexander deixou o ministério. Por que eu desvinculei, pedi para sair? Todas as pessoas me fazem essa pergunta, mas o senhor, olha, tanto que o senhor fez aqui, por que o senhor decidiu deixar? Esse acontecimento, esse fato aparece no final de 2010, no começo de 2011, e Deus me coloca um desejo no coração, do qual eu tomo um outro rumo para a minha vida. Então isso nós deixamos para o seguinte vídeo.